ver todo mundo louve. Quero ver todo mundo louve. Bem alto, vai. Louve. Quero ver. Louve. Continua, continua, continua. Louve, cante, aleluia, adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve! Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Pra cima, geral! Vamos lá! Cante aleluia, aleluia, Aleluia! cante aleluia, aleluia, Aleluia! cante aleluia, aleluia, Aleluia! cante aleluia, cante aleluia, aleluia, Aleluia! cante aleluia, aleluia, Aleluia! cante aleluia, aleluia, cante Yeah! Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A paz do Senhor, igreja. Se coloque de pé nesse momento. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Pergunte se ela está bem, como ela está, como ela passou o dia de hoje. Pergunte se ela está bem. Irmão, coloca para mim, por favor, Mateus 18:20, por favor. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Irmão, com esse versículo eu queria falar para vocês que Jesus está aqui. Daí se você falar assim para mim, Adriano, mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou vendo nada. Ele falou, ele está aqui, creia pela fé. E onde Jesus está, o ambiente é diferente, o ambiente não é comum, o ambiente acontece coisas extraordinárias, acontece cura, libertação, transformação, milagres que você precisa, pode acontecer aqui, porque Ele está aqui, desde o momento que você pisou aqui, Ele já estava aqui, esperando cada um de vocês. Ele estava, não vou dizer ansioso, mas Ele esperava por vocês aqui nessa noite, nesse culto. Ele preparou esse culto para vocês. Então
Em nome de Jesus, vamos fechar os nossos olhos e entregar o melhor culto, o melhor louvor, a melhor adoração, a melhor oração, porque Ele merece, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno da nossa vida, digno de tudo que a gente é, aquele que nos dá saúde, nos dá força, nos dá prosperidade, nos dá tudo que a gente precisa. Vamos render os nossos corações nesse momento e orar ao Senhor. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nesse momento estamos aqui, Deus, com a sua igreja, Pai, em nome de Jesus, para entronizar, Pai, a tua presença, entronizar, Pai, a sua atenção, Pai, para nós, Pai. Em nome de Jesus, clamamos, Senhor, pela sua presença, Pai. Esse ano, Jesus, é o ano da presença, Pai. O ano onde a gente vai romper, Pai, na sua presença, onde vamos te conhecer, Pai, mais profundo, mais íntimo, Senhor, onde o teu poder vai fluir através de nós, vai fluir em nós, onde, Senhor, o Senhor vai nos usar, Pai, para falar com pessoas, para curar pessoas, para salvar pessoas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre o céu sobre esse lugar, Pai, abre, Deus, as comportas do céu, Jesus, sobre nós, Pai, em nome de Jesus, Deus, profetizamos nessa noite, Pai, um derramar do Teu Espírito, um derramar do Teu poder, um derramar da Tua unção, Pai, que os nossos corações, Pai, possam sentir a Sua glória, sentir o Seu poder, Jesus, Pai, que nós não resistamos, Pai, a Tua doce presença, Senhor, que nós possamos, Deus, estar conscientes do que estamos fazendo, Pai, aqui em cima nós orando, nós cantando, prestando atenção na palavra, em nome de Jesus, Pai, que a gente possa Te adorar, Deus, com as nossas intenções, com as nossas ações, Pai, com tudo que a gente é e tem, Deus, por mais que a gente não seja nada, por mais que a gente não seja ninguém, Deus, apenas servos, Pai, aqui, Deus, o Senhor é tudo em nós, Pai, o Teu Espírito é tudo em nós, Espírito Santo vem sobre nós, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa vida para o Senhor entrar, para o Senhor fazer morada, para o Teu poder fluir em nós, Pai, o Senhor tem toda a liberdade, o Senhor tem todo esse lugar para o Senhor, Pai, Espírito Santo passeia, Pai, sinta-se à vontade, Deus, para curar, para libertar, para transformar, Deus, hoje, Pai, o culto é para o Senhor, Deus, para a Tua glória e para o Teu louvor, Jesus. E irmãos, dê uma linda salva de palmas com todo o seu coração para Ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar.
declara, igreja. Tua eu sou. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, glória a Deus, aplaude o Senhor. Aleluia. Como o Adriano disse, o Senhor já se faz presente na casa. Será que você pode sentir o fluir de Deus neste ambiente? Feche os teus olhos neste momento. Com as suas próprias palavras, comece a agradecer a Ele por este dia. Comece a chamar a presença do Espírito Santo no nosso meio. Ele já se faz presente. Mas nós queremos sentir a sua presença, Espírito Santo de Deus. E é só neste ambiente, é só no secreto, que nós temos livre acesso ao Senhor, à sala do trono. Então vamos entrar na sala do trono neste momento, com nosso amor, com nosso coração, com a nossa maior adoração, porque somente Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém? Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas. Você pode dizer isso a Ele? Mas descobri teu rio em mim e transformei do teu amor. Sinto fluir teu rio De vida aqui, oh, oh,
palavras de amor ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu não quero mais ficar no raso. Senhor, eu não quero que as águas batam nos meus pés, ou nos meus joelhos, ou na cintura. Não, Senhor, eu quero mergulhar profundo. Senhor, eu quero mergulhar profundo contigo. A tua palavra diz que da água que bebermos de ti, Senhor, nunca mais teremos sede. Diga isso a Ele aí do teu lugar. Diga: Senhor, me dê a tua água. Oh, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Eu quero ter uma experiência sobrenatural contigo, Senhor. E Ele já se faz presente no seu lugar. Comece a clamar a Ele aí do seu lugar. Comece a clamar: Espírito Santo, eis-me aqui. Ei, Espírito Santo, olha para mim. O meu coração está aberto. Meu coração está aberto para ti. O meu coração está preparado para que o Senhor possa entrar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Peça insistentemente: eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber. O que você busca nessa noite? O que você veio buscar nessa noite do Senhor? Foi a presença dEle. Se foi a presença dEle, clame aí do seu lugar. Não fique com a sua boca fechada, não. Nós queremos mais de ti, Senhor. Rasga os céus neste lugar. Rasga os céus neste lugar com a tua presença. Nos inunda com a tua presença. Oh, Senhor, derrama chuva de bênção sobre a vida dos meus irmãos. Derrama, Senhor, uma chuva sobrenatural. Derrama do teu Espírito nessa noite. Se você ora em línguas aí do seu lugar, comece a orar em línguas. Se você não ora, comece a declarar: santo, santo, adorado, exaltado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz. Nós te exaltamos nessa noite, Senhor. Nós te adoramos, te glorificamos, te bendizemos, porque nós somos verdadeiros adoradores. Nós somos verdadeiros adoradores. Nós somos criados para a tua adoração. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas.
ti. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Fluas, Senhor, neste ambiente. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Feche os teus olhos onde você está. Você está na casa do seu Pai. E nós queremos aqui continuar rendendo graças, honras ao Senhor. Nós sentimos o fluir de Deus aqui nessa noite, de uma presença que nos constrange, de uma presença que nos toca. Então eu gostaria que você conectasse o seu coração com o coração de Deus e correspondesse a essa graça, correspondesse a essa presença. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, e rendemos a Ti todo louvor, toda honra, toda glória e todo louvor nesta noite. Só Tu és digno, Deus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno das nossas vozes. Tu és digno, Senhor, das nossas mãos levantadas. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Aí do seu lugar começa a bendizer ao Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno da minha adoração, dos meus louvores, das minhas palavras, do meu coração rendido na Tua presença. Tu és digno, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Podemos assentar, boa noite. A graça e a paz. Como é bom ter você aqui nesse dia especial, hoje feriado, sexta-feira, 1º de maio. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos aprender mais um pouco daquilo que Deus quer repartir conosco. E eu gostaria que você pudesse abrir o teu coração para receber tudo aquilo que o céu tem liberado para você. E é interessante isso, porque tem muita gente que não recebe porque ele não entende que já foi liberado. E depende dele receber aquilo que Deus já... meu microfone não mexeu não, né, Dirce? Ótimo. Depende dele, porque o céu já liberou. Mas o problema é que nós não atentamos para aquilo que é espiritual. E desconhecemos a forma de Deus agir. Então falta revelação para que possamos ser posicionados dentro da revelação. Para que possamos viver o nosso milagre em nome de Jesus. Amém? O requei calabassuri anda labarrachá. Pode acender, já acenderam, né? Por conta do vídeo, é melhor ter iluminação. Correquei calabassuri anda lá na rachá. O remenei calabarraçô. Libera, Senhor, este ambiente. Libera, Senhor. Em nome de Jesus. Libera, Senhor. Cumpre o teu propósito em nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre pessoas que se perdem sem perceber. Pessoas que se perdem sem perceber. Para isso eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Apocalipse,
no capítulo 3, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volte à prática das primeiras obras ou ao primeiro amor. E se não, venho a ti e removerei, algumas traduções dizem, moverei do seu lugar o teu candeeiro. Liberou algum canal aí? Está dando curto aqui. Fecha o que mexeu. Obrigado. Oi? Não, não é. O quê? Ah, tá. Tá fora? É Apocalipse capítulo 3, versículo 4, mas também tem... Não. Busca aí para mim. Mas tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Obrigado, Everaldo. Aleluia. Deixa eu ir lá. Qual? 2:4, obrigado. Ganhou estrelinha. Apocalipse 2:4. É interessante que Jesus, ele fala aqui. É interessante aqui que Jesus quer comunicar com a igreja esse abandono gradativo. Você sabia que nenhum abandono é radical? Ele vai acontecendo assim, devagar, sucinto, lentamente, discretamente, a ponto de você não perceber. E quando você se dá conta, o estrago é grande, porque o inimigo das nossas almas, sorrateiramente, vem com o objetivo de quebrar a nossa comunhão com Deus, destruir a nossa aliança, nos separar. E este versículo nós temos trabalhado muito em nossos cultos nos últimos dias. E vou repeti-lo no domingo, porque Deus quer trazer de volta aqueles que se perderam. Eu não sei se você se perdeu ou se você está se perdendo, mas o objetivo desta palavra é para que a gente não se perca, é para que a gente volte, é para que a gente retorne, é para que a gente desperte, é para que a gente acorde. Porque o inimigo, ele anestesia a nossa alma. E é interessante como aquele que é de Deus abandona uma linguagem de fé e começa a falar só em problema, dificuldade, luta, naquilo que vai te afetar psicologicamente, vai te afetar neste mundo que você vive, vai te afetar espiritualmente, porque existe poder em nossas palavras, e nós somos aquilo que pensamos, que sentimos e que falamos. Aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto se potencializa quando eu abro a minha boca para liberar. Aquela palavra de poder pode ser palavra de poder para a vida ou pode ser palavra de poder para a morte. Provérbios fala que existe poder de vida e morte na nossa boca. E aquele que a ama comerá dos seus frutos. Uma outra tradução diz: feliz daquele que a bem utiliza. Ou seja, nós precisamos aprender como usar a nossa boca.
Tiago fala que aquele que governa a sua língua domina o seu corpo. Então nós precisamos aprender a refrear a nossa língua, porque muitas vezes nós abrimos a boca para declarar uma sentença sobre as nossas próprias vidas, o que nós chamamos de automaldição ou maldição impingida. Muita coisa que acontece com você é fruto da sua própria crença, e você libera esta crença quando você pensa, quando você sente, e quando isso se soma e você libera, numa hora de raiva, descontentamento, ira, chateação, aborrecimento, revolta. E o diabo, ele coloca um tijolo sobre outro tijolo, e assim vai construindo uma legalidade, um direito. Ele estabelece uma porta aberta, por onde ele vai entrar, uma brecha, por menor que ela seja. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que no Velho Testamento existiam guerras, nós percebemos que os inimigos procuravam, nos muros fortificados, alguma brecha, alguma fissura, algum buraco, para que pudesse olhar para dentro e estudar o inimigo, para que pudessem vencê-los. É assim que o inimigo faz. Então nós precisamos compreender que a nossa boca, ela pode estar consagrada a Deus ou pode estar consagrada ao inimigo. A palavra diz que de uma boca não pode sair água doce e salgada, bênção e maldição. Olha como a coisa é séria. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. Porque se eu sou de Deus, é incoerente eu liberar a minha boca para o diabo usar. Ou se eu sou do diabo, é incoerente eu liberar minha boca para Deus usar. Então, quando nós compreendemos esta revelação, a nossa vida começa a mudar. E ela também muda gradativamente, lentamente, devagar. Por quê? O inimigo fica esperando. Ele fica à espreita. A Bíblia não diz que ele fica como leão, como o leão que brama, que ruge. Ele anda ao derredor, ele sonda, ele estuda, até o momento certo de dar o bote é fatal. Dificilmente uma presa escapa de um leão, mas o diabo não é leão. Ele é um leão falso. O verdadeiro leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Então por que que ele anda ao derredor, no entorno, em volta? Porque o nosso Deus nos protege. E ele não pode se aproximar de nós, a não ser que você permita. Então o nosso estado emocional é muito importante. Você não pode permitir que o diabo entre na sua mente e te derrote, porque isso vai te afastar de Deus aos poucos sem você perceber. Vai chegar uma hora que você vai viver os teus problemas sem você perceber. Você vai deixar de servir a Deus. Quer ver? Tem gente que fala: pastor, eu não consigo orar mais. Eu digo: por quê? Por conta, pastor, dos meus problemas. Mas quando alguém passa por um problema, era para ele orar mais ainda, era para ele orar com mais fervor, era para ele orar com mais fé. Mas ele diz: esse problema me afastou de Deus. Então não precisa muito para o diabo destruir a tua vida com Deus. Ele age com um problema, com uma dificuldade, com uma luta.
e aquilo tira você do eixo, tira você do ponto de equilíbrio, tira você da normativa, aí você não tem mais forças para buscar a Deus. Preste atenção, você sabia que você não busca a Deus com a sua carne? Jesus disse: a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Então eu preciso recorrer ao Espírito Santo, que ministra ao meu espírito. Por vezes o diabo também me tenta para ficar desanimado, desmotivado, desencorajado, sem iniciativa. E eu digo: em nome de Jesus, eu me levanto e vou contra ti. Espírito, eu te dou uma ordem. Permita que o Espírito Santo te renove, te fortaleça, para que a vontade de Deus se cumpra na minha carne. Amados, nós não queremos fazer a vontade de Deus na nossa carne. A nossa carne não se converteu e nunca vai se converter. A nossa carne é rebelde por natureza, ela é teimosa, e ela te convence, porque quem dirige você é a tua carne, não é o teu espírito. E quem tem que dirigir você é o teu espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o espírito, o teu espírito tem que dar uma ordem para a tua carne. E quem se move no teu espírito, te capacitando, habilitando, preparando, treinando, é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele se manifesta não na minha carne, ele não fala na minha alma. A minha alma interpreta, traduz o que o Espírito Santo fala no meu espírito, no meu coração. Então você não quer vir para a igreja, você diz: carne, em nome de Jesus, se levanta, toma um banho, se arruma e vai para a igreja. Quem manda é o teu espírito. E o teu espírito, ele só vai vencer se estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Este é o segredo. Então aquele que está se perdendo, ele fica confuso na sua mente, ele fica perdido nos seus pensamentos, enquanto a Bíblia diz que nós não seremos enganados. Por quem? Pelo diabo. Pelo quê? Pelas suas mentiras. Eu não serei enganado e nem confundido. O crente que fala: eu estou confuso, ele está ouvindo a carne. Quem ministra na carne dele é o espírito do diabo, não é o Espírito de Deus. Quando é o Espírito Santo de Deus, você tem clareza, você tem convicção, você tem certeza plena, total e absoluta. E você vai ser posicionado, perseverante, determinado, dentro da palavra que Deus te entregou para viver. Então, quando estamos nos perdendo, a pessoa, ela não se dá conta, mas ela se perde porque a oração alimenta o espírito. Ela parou de orar. Então a carne começa a ficar em evidência. O jejum mortifica a carne, e ele não jejua mais, então a carne está muito viva. Preste atenção, a tua carne não pode fazer escolhas para você, ou por você, porque se ela fizer, você está condenado ao inferno. Quando Paulo diz que nele não existe nada de bom, miserável homem que sou, aquilo que não quero fazer é o que eu faço, o que eu não quero é aquilo que eu acabo fazendo. Ele está falando a respeito da carne. E Paulo entendia: andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Eu preciso do Espírito Santo me enchendo, e é responsabilidade minha buscar ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não vem quando você diz assim: Deus, me encha com teu Espírito.
Seria muito fácil. Você precisa desenvolver uma vida de comunhão. Aí você precisa entrar no reino espiritual, na arena de oração e dizer assim: eu vou orar meia hora, todos os dias. Tem gente que diz: eu quero orar 1 hora todos os dias. Se o camarada não ora 15 minutos, ele não vai orar 1 hora. Ele precisa se condicionar. É melhor você fazer menos com continuidade do que fazer muito uma vez só. Tem gente que vai para a academia e extrapola no treinamento como um iniciante e acaba tendo complicações seríssimas. Então nós precisamos compreender que Deus, Ele te chama para a comunhão. E a Bíblia, quando diz que devemos orar em todo o tempo, sabe o que significa isso? É você estar ligado com o céu todo o tempo. Quando você abre a porta da sua casa para ir trabalhar, você olha para o dia e diz assim: como tudo é lindo, Senhor. É uma oração. A Bíblia não fala que os passarinhos louvam ao Criador cantando? Nós precisamos olhar para a criação de Deus e dizer: bendito seja o nome do Senhor, que fez coisas lindas, que preparou tudo isso para nós. Quando você vai almoçar, sabe por que tem comida na tua mesa? Não é porque você trabalhou, foi no supermercado e fez compra. Sabe por que tem comida na tua mesa? É porque Deus abençoou você. Então aquela comida que está sobre a tua mesa, foi Deus quem colocou. Então quando você ora e diz: obrigado, Senhor, pela comida que o Senhor coloca diante de mim, que ela possa alimentar o meu corpo, que a tua palavra possa alimentar o meu espírito. Você precisa aprender a ser grato todos os dias ao Senhor. Teve um irmão que conversou comigo e falou: pastor, eu não tenho um dia que passo sem sentir dor. Aí eu perguntei para ele, numa outra situação, como é que estão as dores, depois que a gente tinha orado? Ele falou: pastor, posso te falar uma coisa? Elas desapareceram, eu não estou mais sentindo aquelas dores, como eu sentia antes. Aí eu disse para ele: você lembrou de agradecer a Deus? Ele falou: não. Nós não nos lembramos de agradecer a Deus por uma cura, por uma proteção. Eu saio daqui, vou viajar, peço para Deus me conduzir em paz, em segurança, cuidar de nós. E quando nós voltamos, nós agradecemos de novo, porque Ele nos conduziu em paz e segurança, porque os seus anjos nos acompanharam. Uma vez eu fui para Campinas, e no meio do caminho o carro perdeu a força, e eu fiquei acelerando com o carro, quase parando na rodovia, dizendo: está amarrado, em nome de Jesus. Aí passou um carro, e eu lá, batendo no diabo, mal sabia que era Deus. Daqui a pouco o carro volta ao normal, e eu continuo a minha viagem. Lá na frente, aquele carro que passou correndo por mim, se envolveu num acidente com vítimas fatais. Aí eu pensei, era para eu ter me envolvido nesse acidente. Fração de segundos, era para eu de repente ter morrido. E Deus me guardou. Então tem coisa que a gente não entende. Eu já expulsei demônio quando era Deus, já expulsei Deus quando era demônio. A gente tem que discernir. Aí depois eu peço perdão e está tudo certo.
Preste atenção, você tem que glorificar a Deus por todas as coisas. Às vezes eu estou lá numa fila de um caixa para pagar uma conta. Hoje não é tão usual assim, mas quando era, eu me lembro que as pessoas reclamavam muito. E quando um reclama, vira um coral, porque todo mundo reclama. Não é? A respeito da crise financeira, a respeito do abuso de tudo, da corrupção, dos desvios de recursos. Tem um caixa só atendendo, e a pessoa fica impaciente. E eu ficava lá naquela fila dizendo assim: obrigado, Senhor, pelo dinheiro que o Senhor me deu para pagar essa conta. Preste atenção, quando você for orar pelas suas contas, você diz assim: Deus, me dá o dinheiro para pagar estas contas. Não faça essa oração só na véspera. Todos os dias você vai declarar que o Senhor supra as tuas necessidades, grandes ou pequenas. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades por Cristo Jesus. Agradece, mesmo sem ter, isso é fé. Chama as coisas que não são como se já fossem. Eu tenho, obrigado, Senhor. Porque quando você estende o braço da fé, você alcança os depósitos de Deus, as regiões celestiais, para tomar posse do seu milagre. Nós precisamos compreender que é Deus quem cuida de nós. É Ele quem faz. E a gente acha que nós é quem fazemos. Tem marido que diz: se eu não colocar dinheiro dentro dessa casa, vocês morrem de fome. Se eu não trabalhar e pagar aluguel, vocês vão morar debaixo da ponte. Se não é eu vestir e calçar vocês, vocês vão andar pelados. Mal ele sabe que tudo depende de Deus e não de nós. Se nós temos saúde para trabalhar, é Ele quem nos dá saúde. Se existe uma porta de emprego, é porque Ele nos deu oportunidade. Se nós temos uma fonte de renda, é porque Ele tem nos agraciado. Se o pouco vira muito, é porque Ele tem multiplicado. Se pagamos as nossas contas, é porque Ele tem provido. Se alguma coisa tem acontecido, você precisa olhar para aquilo e dizer: é Deus. Dia desses eu fui na casa do Everaldo, e ele está fazendo uma reforma na casa dele, e era uma reforma assim, de muito tempo, algo sonhado pela Dirce e por ele. Eu me lembro como era a casa e como a casa está ficando. Deus tem abençoado muito a vida dessa família. E eu estava lá no domingo passado, e eu batia, ou no feriado, não lembro, batia na pia nova, linda, que ele colocou, de granito preto. E eu dizia: sabe o que é isso aqui? Fé materializada. Quando você pega o teu carro, você faz assim, ó. Fé materializada. Quando você pega o novo celular, você faz assim, ó. Fé materializada. Quando aquele Pix cai na tua conta de uma bênção que você recebeu, é fé materializada. Então olha, eu preciso aprender a chamar as coisas que não são como se já fossem. Parar de usar erradamente a minha boca e começar a usar a minha boca da forma certa. Porque o problema daquele que não tem crédito no reino espiritual é porque ele usa errado a sua boca. E quando ele vai liberar autoridade, poder, fé, o diabo tira o crédito dele, porque ele não sabe usar a boca. E lembra do que disse Jesus? A boca fala do que o coração está cheio. E o teu coração está cheio do quê? Se estiver cheio de gratidão,
Você vai ser uma pessoa grata. Hoje eu estava com uma pessoa e ela disse: eu não vou reclamar, eu quero começar a agradecer. Ela está mudando a forma de ver a vida. Agora ela vai começar a ser grata, ao invés de estar insatisfeita com tudo. E é uma lição que a gente tem que aprender, porque em cada coisa a gente bota um defeito, e a gente precisa então ser grato, independente de qualquer coisa. O tempo todo nós precisamos aprender. Você sabia que você aprende a reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar e blasfemar? Se você quer que a tua vida mude, então você tem que mudar as tuas companhias. Muitas vezes as tuas companhias não estão sendo boas para você. Tem companhia que nos empurra para trás e nos puxa para baixo. Tem companhia que, apesar de estar na igreja, são pessoas que não têm fé, e não têm revelação, e não têm temor de Deus. Poderiam estar aqui, mas estão em outro lugar. Cada um faz as suas escolhas, porque as pessoas vão se perdendo aos poucos, sem se perceber. Tem coisa que é engraçada. Uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo: pastor, você tem um cartão de crédito que eu posso usar? Eu disse: alguma emergência? Aí a pessoa disse: não, é que eu vou no posto de monta. E ele queria se paramentar, não é comprar um chapéu, talvez, comprar um colete, uma camisa xadrez, um cinto afivelado, uma calça jeans, talvez uma botina. Amados, a Bíblia diz que onde está a minha prioridade, ali está meu coração. Aí eu falei com o irmão com muito amor, falei: irmão, você não entrega uma oferta na casa de Deus. Você não planta uma semente no reino de Deus. E a Bíblia diz que você vai gastar com aquilo que não é pão. Ou seja, não é necessário, não é preciso. E tem tanta gente que se endivida nesse tempo, é ou não é? Tem gente que no final do ano diz assim: pastor, gastei mais do que eu podia. Comprei presente para a família, festa, viagem. Então eu só vou voltar a dizimar em março, abril. Eu falei: tudo bem, eu digo lá para a imobiliária, está tudo certo. É claro que é brincadeira, né? Aí, sempre quando vem uma data, a pessoa se endivida. Preste atenção. Você tem que andar conforme o tamanho das tuas pernas. Eu precisei aprender isso em algum momento da minha vida, porque eu também já fui gastão, eu já fui consumista, eu também já tive compulsão nessa área. A gente acha que o dinheiro foi feito para gastar, a gente quer gastar. Só que é o seguinte: dinheiro, ele não leva desaforo. Lembra da parábola dos talentos? Planta, recebe o dobro. Aí aquele que recebeu um talento, ele enterrou o talento e disse: eu enterrei o talento. Tentou justificar, porque eu conheço o Senhor, eu sei que tu és sério, e que vai pedir contas do dinheiro que eu peguei. Ainda o Senhor diz: por que você, ao invés de plantar, de enterrar, você não investiu? Porque cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Ele recebeu um talento e enterrou o único talento que tinha. Então o que Deus quer de nós? Ele quer que aquilo que é colocado na nossa mão possa multiplicar.
Então nós precisamos orar e dizer assim: Senhor, me ensina a multiplicar aquilo que é posto na minha mão, porque a gente não tem o governo da nossa vida, e você precisa do dom de governo para governar. Tem muita gente que vive governada, é governada por circunstâncias, situações, adversidades, crises, conflitos. Ela não governa. O Senhor te chamou para governar. A Bíblia diz que nós fomos chamados e temos uma unção sobre a nossa vida de reis. Rei governa. Só que nós não vivemos essa revelação. Então você é governado. Por isso que a vida continua a mesma, tal e qual. Nada muda, quando muda, muda para pior. E você precisa retomar o leme, o manche, as rédeas da sua vida, a direção, e dizer: agora eu entendi, a minha vida vai mudar, porque agora eu vou governar na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar sabedoria, discernimento, estratégia, sabedoria. E não funciona assim: Senhor, me faça sábio. Aí vem um anjo do céu com uma espada de fogo, toca na tua cabeça, plim, você é o homem mais sábio de Bragança Paulista. Não. A sabedoria é adquirida aos poucos, na medida que você se expõe à palavra de Deus. Lê, relê, medita, confessa, ora a palavra. Chega uma hora que a palavra vai produzir uma autoridade em você que não vem de você, é uma autoridade espiritual, dada por Deus. E você vai entender que aqueles demônios vão ter que sair da tua casa. Por quê? A gente aprendeu sobre libertação e autolibertação. Eu vou até metade do caminho, a outra metade quem vai é você. É você quem mora naquela casa. E a Bíblia diz que aonde você colocar a planta dos teus pés, ali o Senhor vai te dar como possessão. Você vai ser abençoado ao entrar, abençoado ao sair. Você vai ser abençoado onde você coloca a sua mão. E mão fala de obras. Então nós precisamos viver como filhos de Deus, e não como humanos desconectados com o seu Criador, que vive do jeito que a gente acha que a gente vive, ou deve viver, cantando aquele hino: deixa a vida me levar, vida leva eu. E a tua vida é um barquinho, que está ali na correnteza, pode parar na praia, atolado na areia, ou pode se arrebentar nas pedras, nas rochas. Quando a Bíblia fala que nós devemos dominar, foi esta palavra que Deus deu para Adão: dominai, dominai, dominai. Adão domine, Adão domine. Ele esqueceu de dominar, e foi dominado quando caiu em pecado, quando comeu do fruto, quando cometeu auto-rebelião. Você precisa se lembrar: os teus pensamentos não podem te dominar, os teus sentimentos não podem te dominar, as tuas palavras não podem te dominar. Não, mas eu estou com vontade de desabafar, de chorar, de praguejar, Tem a hora certa para fazer isso, tem o lugar certo para fazer isso, e tem a pessoa certa para fazer isso. Porque nós estamos construindo alguma coisa todos os dias. Preste atenção no que eu estou falando. Estamos construindo alguma coisa todos os dias, em todo momento. O irmão, em meia hora, contraiu uma dívida de 30 mil reais com o tigrinho.
Ele tinha ganho algumas vezes. Achou que ia ganhar da máquina. Mas é difícil ganhar do diabo. Aí vem o espírito do vício, domina. A pessoa ela fica instigada a jogar, se endivida. Meia hora foi o tempo da vida dele mudar radicalmente, a ponto de quase perder o casamento. A tua vida pode mudar assim, ó, em um estalar de dedos, em um piscar de olhos. Mas se a coisa pode acontecer para aquilo que é negativo, para aquilo que é ruim, por que não reverter isso para aquilo que é positivo? Para viver a bênção de Deus. Aí você vive na expectativa do outro mudar, e o outro não muda, e talvez nunca mude. Você sabia que eu também passei por esse deserto? Eu também tive muitas expectativas, e hoje como pastor eu não tenho mais. Eu não me iludo com palavras, com elogios. Eu sempre digo que elogio não me exalta e crítica não me derruba. Porque o inimigo, ele é ardiloso. Ele vai trabalhar com o teu ego. Ele vai massagear o teu ego. Por isso que quando você tem o seu ego massageado, você está bem. Agora, quando o seu ego ele está sendo tratado, você está mal. E tem muitas vezes que você pensa que é o diabo fazendo o que está fazendo com você. Muitas vezes é Deus permitindo. Porque se Deus não fizesse o que Ele fez, você não estaria mais próximo de Deus, não estaria na casa de Deus, não estaria orando mais, não tinha voltado a jejuar, não tinha voltado a contribuir com o seu dízimo e oferta na casa do Senhor. Deus tem a forma dele estabelecer a sua vontade para a nossa vida, e a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Só que nós teimamos com Deus, a gente quer que Ele ouça as nossas orações, e glória a Deus, porque muitas das nossas orações não são respondidas. Eu lembro da oração de Jó: eu quero morrer, me mata. Eu lembro da oração de Elias, em depressão: eu quero morrer, eu não quero ser morto por Jezabel, me mata, Senhor, com as tuas mãos. Eu me lembro da oração de Moisés: estou cansado, Senhor, estou com burnout, me mata. Eu já fiz essa oração também, graças a Deus o Senhor não ouviu. E tem alguns irmãos que são tão sucintos, né? Eles dizem assim: eu estou cansado de viver, Deus podia me recolher. Tem oração que não é Deus que ouve, mas é o diabo, cuidado. Então nós precisamos encontrar alegria para viver. Não é porque alguma coisa não saiu do jeito que a gente queria, porque nós colocamos expectativa no outro, nas coisas. Coloca a tua expectativa em Deus e deixa Deus conduzir. Lembra quando Jesus fala com Nicodemos, professor, mestre da lei? Ele disse: Nicodemos, você sabe para onde o vento sopra? Nicodemos não sabia. E nós muitas vezes também não sabemos para onde o Espírito Santo está nos levando. E como Deus é bom, porque Ele vai conduzindo a nossa vida com amor, com bondade, com graça, com favor. E precisamos reconhecer que tudo que nós somos e tudo que nós temos é por conta do Senhor. Não é por conta do nosso braço de carne,
não conquistamos na nossa própria força. Eu estava falando com o irmão, ele falou: eu preciso me mudar de Bragança, porque eu não prospero aqui. Eu disse: você sabia, irmão, que a bênção não está no lugar para onde você vai, a bênção está dentro de você. O abençoador está dentro de você. Se você entender isso, você vai prosperar aqui. Por que tem gente que prospera aqui? Por que tem gente que enriquece aqui? Por que tem gente que vence aqui? E se você conversar com eles, eles vão dizer que passaram por problemas, por crises, por dificuldades, mas não desistiram. Sabe, um dos problemas que nós temos, uma das questões que enfraquece o propósito de Deus na nossa vida é que nós desistimos. Eu sei que muitas vezes cansa de lutar. Eu converso com alguns irmãos: e aí, querido, como é que está? Na luta. E aí, irmão, como é que está? Na luta. E aí, irmão, como é que está? Na luta. Quando eu pergunto de novo, eles estão exauridos, fadigados, desgastados, estressados. Por quê? Ninguém consegue viver só na luta, irmão. A gente precisa vencer de vez em quando. Uma vitória, ela dá sim um refrescor para a nossa alma. E muitas vezes Deus me ensinou que a derrota era melhor do que a vitória. Teve vezes que eu disse graças a Deus, porque não deu certo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, começo de ministério, há uns quase 30 anos, eu me lembro de um amigo meu, que eu procurei ele para pedir dinheiro. Falei: querido, eu estou precisando de um socorro, de um help. Ele falou: Alberto, se eu tivesse, eu te arrumava. E ele era sincero, se ele tivesse, ele me arrumava mesmo. Aí, um dia eu encontro com ele na rua. Ele me falou assim: Alberto, se você quiser, agora eu tenho dinheiro para te emprestar. Eu falei: graças a Deus você não me emprestou. Se você tivesse me emprestado, você ia perder o dinheiro e a amizade. Porque chega uma hora que, na atual conjuntura, você não tem nem mais de quem pegar emprestado e nem como pagar. Eu falei: graças a Deus, agora não estou precisando mais. Está tudo certo. Aí ele riu. Ele falou assim: você é um piadista, né? Não, eu sou realista. É verdade. Tem irmãos na igreja que falam: pastor, apareceu lá na minha conta crédito de 10 mil conto. Peguei na hora. Eu falei: quanto você vai pagar de juros? Ele falou: não sei. Quantas parcelas? Também não sei. Você tem condições de pagar? Também não sei. Sabe quanto é que está a dívida no Nubank? 100 mil reais. Aí eu perguntei: você precisava? Não. E não pense que é só um irmão, não. Tem vários irmãos. Olha, Nubank é só misericórdia. Não pegue dinheiro do Nubank. Você imagina? Amados, nós entramos em cada cilada. Sabe por quê? Porque nós não oramos. Você precisa orar e dizer assim: me dirija, Senhor. E olha, uma coisa que eu vou te ensinar: Deus não dirige assim. Você fez uma oração: me dirija, Senhor. Aí eu estou sentindo que é para fazer. Não, isso é alegria da alma, empolgação, entusiasmo. Irmão, vai levar tempo essa oração. Ora um dia, 3, uma semana. Ora 2 semanas, 3 semanas. Não tenha pressa. Quando alguém diz: ó, compra logo esse carro, porque se você não comprar, hoje é o último dia de promoção. Eu falei: pode vender para outro. Eu não faço nada empurrado. Nada. Todos os negócios que eu faço, eu vou orar. Eu vou buscar Deus. Tem coisa que eu sinto liberdade no meu espírito para fazer, mas tem coisa que eu não sinto.
E eu estou falando isso porque eu acho que você vai se identificar. Porque tem coisa que te tira da presença de Deus. Dívida tira você da presença de Deus. Teve um irmão que chegou na igreja e falou: pastor, eu pequei. Eu não estou indo mais na igreja porque eu olho para a cara dos irmãos, parece que todo mundo sabe do meu pecado. Eu falei: é isso que o diabo quer que você pense. Ninguém sabia, mas na cabeça dele, ele olhava para as pessoas e achava que eram olhares de acusação, de reprovação, e não era. Sabe quando a pessoa, ela está errada? Lembrei de um diácono, que era zelador da igreja. Ele precisava fazer um varal na casa dele, aí ele pegou uma corda que tinha na igreja, falou: ninguém está usando, eu vou levar para mim, vou fazer um varal. Aí no dia de ceia, ele acabou dormindo, ele cochilou, chegou um outro diácono e falou assim: acorda irmão, acorda irmão, acorda. Eu roubei a corda, mas eu prometo que eu vou devolver, pastor, em nome de Jesus. Ele mesmo se entregou. Então nós precisamos compreender que se você não vigiar nas pequenas coisas, o diabo vai entrar por ali para poder te tirar da presença de Deus. Então, pessoas se perdem sem perceber. Pessoas se perdem sem perceber. E olha aqui, quando nós olhamos para esse texto do Apocalipse, nós precisamos entender que é isso que Jesus está falando. Você está se perdendo sem perceber. Olha só, lá atrás, você foi um exemplo no passado, hoje não é mais. Você servia lá atrás no passado, hoje você não tem mais alegria de servir. Você quer estar em qualquer lugar, menos na igreja. Não tem mais paciência com o irmão. Não tem mais amor com o irmão. Não tem mais cuidado com o irmão. Você contribuía no passado com o reino de Deus e fazia isso de uma forma tão linda. Mas hoje você não contribui mais. Você diz: eu não tenho, eu não posso, não dá. E Deus olha para você com um olhar de misericórdia. Porque Ele te colocou dentro de uma igreja, ou te plantou no vaso onde você está, para que você possa cuidar do reino. A semente que você vai entregar para Deus, é uma semente que Ele vai preparar e vai colocar na tua mão. A Bíblia diz assim, ó, que Deus dá a semente ao que semeia. Então você tem que orar e dizer assim: Deus, prepara sempre a semente que eu vou plantar na tua obra. Porque quando nós não estamos cuidando da casa de Deus, nós estamos em falta. E Deus não quer que você se sinta acusado. Ele quer que você se posicione. Então lá atrás, no passado, você foi uma pessoa que contribuía. Você foi uma pessoa que testemunhava do Evangelho. Ouve essa. Uma irmã tão querida, tão especial para nós. Teve uma caminhada conosco. Levita no altar. Agora está por aí. Micro saia, topzinho, bebinha, cantando por aí. É isso que o diabo faz. Ele rouba o testemunho. Aí ele chega para Deus e diz: aonde está a tua serva? Ela não está mais no teu altar. Agora ela é minha. Ela se embriaga, ela se embebeda, ela se droga. Ela sensualiza. Ela desvirtua. Ela defrauda. Ela não testemunha mais.
E quando nós olhamos isso na internet, amados, não é para você abrir sua boca para amaldiçoar. Dedica ali um momento de oração pela irmã. Pai, em nome de Jesus, nós amamos esta irmã e eu não quero usar minha boca para amaldiçoá-la. Resgata ela das garras do inimigo em nome de Jesus. Conversei com uma dia desses, ela falava do vazio do seu coração. Ela me dizia, é como se tivesse um oco dentro de mim. Porque agora é o pecado que está morando ali, não é mais Deus. E olha como que o diabo é sujo. Ela foi para o mundo para ser mais feliz do que era dentro da igreja, e no mundo ela está mais infeliz do que era aqui dentro. Aqui, se você não tiver uma experiência real com Deus, você só vai ser religioso, você não vai entender o propósito de estar aqui. Todos os dias eu agradeço a Deus pelo privilégio de conhecê-lo, pelo privilégio de servi-lo, pelo privilégio de ser seu filho, pelo privilégio de ser pastor. Amados, nós ainda estamos aqui, mas você precisa saber disso. O diabo quer te tirar daqui. Muitos ele já tirou, mas não permita que o diabo tenha acesso ao teu coração. A batalha que você vai travar é na sua alma. Aí você vai dizer, alto lá, diabo, você não tem poder sobre a minha vida. A minha vida pertence ao Senhor, a minha vida é consagrada ao Senhor. Porque não tem sentido você voltar às velhas práticas, ao velho homem, e fazer aquilo que você fazia, ou coisas piores ainda. Não tem sentido. Então você ora e diz assim, Senhor, eu não quero viver isso na minha vida. Me guarda, para que os meus pés não resvalem, como diz o salmista, para que eu não tropece, para que eu não escorregue. Mas não flerta com o pecado. Lembra quando Deus fala com Caim, falou, o pecado, Caim, está à tua porta, cuidado. Deus avisou, mas ele foi dominado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Ele fez aquilo que ele queria fazer. E acabou matando o seu irmão Abel. Olha só, o primeiro crime da história aconteceu por causa de um culto, aconteceu por causa de uma oferta. Quando o diabo entrou no coração de Caim. Então foram exemplo no passado, serviram no passado, contribuíram no passado, testemunharam no passado, oravam no passado, jejuavam no passado, eram frequentes nos cultos no passado, eram uma bênção no passado. Mas esta unção parece que acabou, e a lâmpada parece que se apagou. Eu não sei se você sabe, mas o que alimentava a lâmpada era o azeite, era o óleo. E nós estamos falando aqui do Espírito Santo de Deus. Se você começar a buscar todos os dias o Espírito Santo e dizer para ele, olha o que Davi fez. Cria em mim. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Por quê? Porque ele sabia que só Deus podia mudar o coração dele. Porque ele tinha perdido o coração reto. A inclinação dele não era mais de agradar a Deus. Por conta da sua carne, ele pecou. Ouve isso aqui. Ouve isso aqui. Quando foi para ele matar o gigante Golias, ele perguntou, o que ganha quem matar o gigante? Aí disseram assim, vai casar com a filha do rei. E aquilo empolgou o coração dele. Então,
ele já tinha uma queda por um rabo de saia. E o diabo estava ligado nisso. Ele ficou à espreita até a hora certa de derrubar ele com Betseba. Só que agora ele era rei, ele ocupava um trono. Mas era uma fraqueza no caráter dele. E o diabo sabia disso. Então esta oração no Salmo 51 fala disso. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Só Deus para criar o coração, ele tinha perdido a pureza. E renova em mim um espírito reto. Ele deixou de ser íntegro. Aí a Bíblia diz assim, ó: não me lances fora da tua presença, ó Rei, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Saul, em momento algum, fez essa oração. Ele se tornou rejeitado por Deus. Mas Davi diz assim: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Eu não sei o quanto de valor que você dá para o Espírito Santo, o quanto que você ama o Espírito Santo, o quanto que você quer o Espírito Santo, o quanto que você deseja o Espírito Santo, o quanto você dá de liberdade para o Espírito Santo guiar a tua vida. Não me lances fora da tua presença, ó Rei, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Nós temos uma alegria. E esta alegria é por causa da nossa salvação. Quando você peca, você perde essa certeza da tua salvação. Aí parece que aquela alegria se apaga dentro de você. Aí de repente você começa a ficar injuriado, chateado com qualquer coisa, magoado, ferido, decepcionado, frustrado, desiludido, revoltado. Mas quando você tem a alegria da salvação, você vai dizer: eu não estou só, eu não estou abandonado, eu não estou à mercê da sorte, o Senhor é comigo, o Senhor me fortalece, o Senhor me dirige, o Senhor me abençoa. E você vai viver outra realidade na tua vida, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Vamos ficar de pé para a gente acordar? Fala com o teu Deus aí. Olha o que a Bíblia fala. Vou ler para você de novo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Aí você olha para os teus frutos e você vai saber se você abandonou o primeiro amor ou não. Então o que Deus tem contra nós, a sua igreja deste tempo, é que nós abandonamos o primeiro amor. E Ele nos fala como resgatar isso. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te e volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Volte a servir ao Senhor, porque enquanto você serve, aquele amor vai brotar no teu coração de novo. Fala com Deus. Ora. Aí você vai dizer assim: Deus, eu não quero me perder. Me traz de volta. Me toma pela mão. Me carrega no colo se for preciso. Senhor, me protege, me guarda e me livra das astutas ciladas do diabo, das suas armadilhas, das suas mentiras, do seu engano. Eu não quero, Senhor, viver no mundo, para o mundo. Eu não quero ser servo do diabo. Eu não quero satisfazer a minha carne. Eu quero ter alegria, Senhor, de te servir, de estar na tua presença. Fala com Deus. Fala com Deus.
Faz a tua oração. O requei calabasurianda lá na raça. O requei calabashuriquei calamanaço. O requei calabassa xalamanaço. O requei calabaha xalamanaço. O requei calabasurianda lá nasterianda lá nassa. Pai, com a tua igreja, eu me coloco em oração para pedir pelo teu perdão. Nos perdoe, Pai, por conta dos desvios, tropeços, fraquezas. Nos perdoe pelas nossas incontinências, insanidades, desvios. Deus, nós te amamos, nós te queremos, e é por isso que nós estamos aqui. Eis-me aqui, Senhor, que o sangue de Jesus possa nos lavar, nos limpar e nos purificar. Cumpre o teu propósito, Senhor, em nossas vidas. Oh, requei calabaçu, chequei calamanassa. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Quero me apaixonar por ti outra vez. Quero me entregar a ti mais e mais, Senhor. Leva-me de volta ao teu primeiro amor. Quero me apaixonar a ti outra vez. Quero Me entregar a ti mais e mais, Senhor. Leva-me de volta ao meu Primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. Tem coisas que você ouve que ainda não penetra no teu coração. Mas você tem que orar e dizer assim: Deus, eu quero que a tua palavra me incomode. Eu quero ser confrontado pela tua palavra. Eu não posso sair da tua presença do mesmo jeito. Eu quero, Senhor, experimentar o que eu não tenho experimentado. Eu quero experimentar o que eu perdi lá atrás. Eu quero retomar, eu quero viver o novo em nome de Jesus. Amém. Tenho saudades de ti. Minha vontade é voltar atrás onde caí e recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar meu coração se esfriar. Te quero, preciso do teu clamor. Tenho saudade saudades de ti. Minha vontade é voltar atrás onde caí e recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar meu coração se esfriar. Te quero, preciso do teu calor. Quero me apaixonar. Quero me apaixonar por ti outra vez. Quero me entregar a ti mais e mais, Senhor. Leva-me de volta ao meu primeiro amor. Quero me
apaixonar Quero me apaixonar por ti outra vez. Quero me entregar a ti mais e mais, Senhor. Leva-me de volta ao meu primeiro amor. Só vocês, quero ouvir. Por ti outra vez, quero me entregar a ti mais e mais, Senhor. Leva-me de volta ao meu primeiro amor. Mais uma vez. Quero me Apaixonar a ti outra vez. Quero me entregar a ti mais e mais, Senhor. leva-me de volta ao meu primeiro amor. Mais uma vez, a última. Quero me apaixonar a ti mais uma vez. Quero me entregar a ti mais e mais, Senhor. Leva-me de volta ao meu primeiro amor. Quando você entrar na presença do Senhor, lá na sua casa, Ele vai te acordar de madrugada para orar. Não é para você ficar no celular. Aí você vai falar com Ele: Senhor, eu quero me apaixonar de novo. Eu lembro como tudo era diferente, como a igreja apaixonada. Nós devemos nos apaixonar todos os dias, porque se você não renova esse amor vai morrendo. Amém? Senta um pouquinho. Vamos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Diga assim comigo: Deus, eu quero te amar, a ponto de cuidar da tua casa. Eu quero que o Senhor me levante, como coluna forte neste lugar. Eu quero ser próspero. Eu quero cuidar da tua obra. Eu quero mantê-la. Eu quero investir nela. Eu quero patrociná-la. Eu quero, Senhor, assumir desafios. Eu quero fazer propósitos de acordo com a direção do Teu Espírito. Em nome de Jesus, me abençoe, me prospere. Diga graças a Deus. Amém. Se você não trouxe hoje, traga domingo, entrega domingo. Mas volte a dizimar, volte a ofertar, volte a contribuir com o reino. Deus tem cuidado de nós, amém? E os maiores testemunhos que eu tenho ouvido é das pessoas que têm abençoado a casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos chamou de seus. Pois Ele disse: me amei. Arrebataste o meu coração. Vamos ficar em pé. Eu sou teu e tu és meu. Esta é a minha promessa, meu voto solene. Pode pôr a letra. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Pode variar os pontos sem problema, tá? Eu te amarei. Não fica só o preto. Meu coração, alma e mente, derrama minha oferta de adoração. Eu te amarei. Eu te amarei. Pai, nós abençoamos cada dizimista, cada ofertante, aqueles que não puderam contribuir.
Tira, Senhor, do deserto, do estreito, do aperto. Tu és o Deus que muda cenários, sentenças, quebra maldições. O Senhor é aquele que libera um novo conselho sobre a vida de cada um. Abençoe, Pai, faz a tua obra, e que possam receber daquilo que o céu tem preparado para as suas vidas, em nome de Jesus. Tira, Senhor, do aperto, do estreito, do deserto, da vergonha, do opróbrio, apontar de dedos. Mostra que Tu és Deus, Senhor, em nome de Jesus. Cumpra o Teu propósito. Levante em nosso meio novos dizimistas, novos ofertantes, pessoas que amam a Tua obra, que possam criar raízes na Tua presença, e que possam ser muito usados pelo Teu Espírito Santo. Eu oro também, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre o Adriano, que fez aniversário, que a Tua graça seja sobre o Teu filho e todos aqueles que comemoraram também o seu aniversário, em nome de Jesus, amém. Amém? Antes de ir embora, vamos fazer uma coisa? Vem todo mundo aqui na frente, vamos fazer uma oração, e terminar o nosso culto com essa última oração que vamos fazer. Pode vir todo mundo para frente, vamos orar todo mundo diante do altar do Senhor. Pode vir para frente, pode vir para frente, pode vir para frente. Tem uma representação profética o que a gente está fazendo aqui. Pode vir para frente. Isso. Pode vir para frente, todos vocês. Diga assim comigo, com fé. Diga assim: Deus, eu me aproximo do Teu altar. E sei que é apenas um símbolo, mas eu saí do meu lugar. Eu andei até chegar aqui. Que eu possa fazer a mesma coisa, segundo o Teu propósito. Que o Senhor possa trabalhar na minha vida. Que o Senhor possa mudar minha sorte. Que eu possa, Senhor, alcançar o meu destino. Age na minha vida, pessoal, emocional, sentimental, afetiva, profissional, espiritual. Age, Senhor, na minha casa, no meu lar, na minha família. Faz a Tua obra. Eu coloco diante de Ti a minha necessidade, a minha carência, a minha precisão, e eu confio no Teu milagre, em nome de Jesus. Eu gostaria que agora você pudesse falar baixinho, ninguém precisa ouvir, mas aí no teu lugar, o que é que você veio buscar de Deus? Curva a cabeça, fecha os olhos, fala com Deus, fala com Deus. O que é que você veio buscar de Deus? Por que que a tua alma está gemendo? O porquê da angústia, o porquê do desespero, o porquê do medo, o porquê da insegurança, o porquê da crise? Coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus. Cai por terra agora tudo aquilo que é malignidade nesta vida, Senhor. Nós rebatemos toda seta, toda flecha, toda lança, todo dardo. Nós repreendemos agora no nome de Jesus toda e qualquer malignidade. Quebra, Senhor, toda maldição de família, toda maldição de palavras. Quebra, Senhor. Muda-se a vida desta pessoa que aqui está. Entra agora, Pai. Entra agora. Entra neste casamento. Fala com o marido, fala com a esposa, fala com os filhos. Cura, Senhor, este corpo. Cura, Senhor, esta pessoa dessa crise de ansiedade, desta depressão. Cura, Senhor. Cura. Tira dela essa dor. Tira dela, Senhor, aquilo que o Senhor não plantou, que o Senhor não colocou. Faz um milagre, Senhor, nesta vida. Em nome de Jesus. Tira essa tristeza, porque não houve perdão.
Libera, Pai, esta pessoa. Oh, requei calabassuri anda lá na raça. Faz a tua obra, Senhor. Libera a tua bênção. Libera a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Coloca diante do Senhor pelo menos 3 pedidos. E quando você receber, que você possa contar diante do Senhor, neste altar, aquilo que Deus fez na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se alguém tem algum pedido especial de oração para fazer, é só levantar a mão, eu vou até você e oro por você, tá bom? Se tiver algum pedido especial de oração para a gente fazer. Caso contrário, a gente encerra. Pai, nós te agradecemos pelo teu mover, pela tua unção, pela tua graça, pelo teu propósito. Correquei calabassuri anda lá na raça. Oh, requei calamanaya sa. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra, Jesus. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra, Jesus. Aleluia. 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 Vem, Espírito Santo. Vem com a tua unção, com a tua graça, com o teu poder, com a tua majestade. Vem, Espírito Santo. Enche estas pessoas, Espírito Santo. Oh, requei calabassuri anda lá na raça. Que a tua unção seja sobre eles. Oh, requei calabassuri que calamanayasa. Oh, requei calamanasa. Move-te, Senhor. Move-te, move-te, move-te. Em nome de Jesus. Diga comigo, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que foi liberado nesta noite sobre a minha vida. Pela fé eu te agradeço. E não muito longe destes dias, eu vou testemunhar o meu milagre. Amém. Não saia daqui sem antes abraçar pelo menos 5 pessoas. Deus abençoe.